Pois bem, então Jesus prossegue, já vamos para o item 32 do material didático. Jesus prossegue exatamente detalhando essa semeadura. Você semeia, a semente cresce sem você ver todos os detalhes, né? O que fez essa semente crescer? Não? Como foi que o Espírito Santo agiu no coração dessa pessoa? Você não consegue ver isso. Algumas pessoas que você convive, você vê a transformação dela. Mas para detalhar a ação do inimigo, Jesus prossegue. Agora vamos a Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Versículo 24, que diz assim, a parábola do trigo e do joio, né? E propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Bom, relatos de pessoas que trabalham no campo, eles dizem que quando brota, quando a semente germina e aparecem os primeiros brotos, você não consegue diferenciar o trigo do joio. Então você não pode chegar e arrancar. A princípio você vai pensar que tudo é trigo. Só quando eles crescem que você vai pegar a espiga que gera do trigo, né? A espiga de trigo, você pega ela e você pode botar até na mão e você esfregar ela, aí já começa a cair as sementes, né, que você vai usar para moer e fazer pão. Mas se você pegar o joio, ele não tem nada. Tá bom? Ele não tem nada. Então, representa exatamente a mensagem do inimigo. Que, acredite, está muito viva no mundo. A mensagem do inimigo, acabei de citar para vocês o exemplo da Rússia, uma igreja que fala de Jesus, mas que pratica idolatria e outras coisas ruins. Uma igreja idólatra. Ok? Então as pessoas estão lá acreditando que estão seguindo a palavra de Jesus. Mas isso aí é o quê? É o joio. E nós temos que ter discernimento para chegar um momento e nós fazermos o seguinte, eu vou pegar agora, ver o que é trigo, o que é joio. Bom, isso aqui é inútil. Tá bom? Então, e quem é que vai fazer essa diferença, essa diferenciação? Somos nós, a verdadeira igreja de Jesus. Porque essas pessoas que são simbolicamente o joio, eles, na verdade, eles querem continuar enganando, e principalmente por esse projeto atual de união das religiões. Então, nós é que temos que falar essa verdade. Então veja que sequência que nós estamos estudando, né? Veio a parábola da candeia, dizendo, a tua luz tem que se destacar, você não pode ficar escondido. Você não tem como ficar escondido. É a palavra, né, que é preocupante, né? Porque se alguém que está escondido não quer pregar o evangelho, não quer se mostrar cristão, você é estranho ao que Jesus falou, a como Jesus descreveu a igreja, ok? Então você tem que sair semeando. E saiba de uma coisa, a semente vai crescer, você nem vê a semente, mas lance a semente. O efeito que vai ocorrer lá naquela terra, naquele coração, deixa nas mãos do Espírito Santo. E depois Jesus dá um outro alerta, olha, você ainda tem problema, você lança a semente, vai ter um dia que você vai ter que separar essa semente de uma semente ruim. Você tem que cuidar dessa semente. Quando eu falei da parábola do semeador para vocês, eu falei que em Israel, no mundo da semeadura, haviam diversas práticas de semear, mas uma delas ele lançava a semente, era uma delas, e depois ele vinha com o arado mexendo a terra. Ou então ele passava com o arado antes
tá bom? Cavando e mexendo a terra, e depois ele lançava a semente e cobria essa semente. Nos dois métodos, a semente podia brotar, porque ou o semeador preparou a terra antes, ou ele lançou a semente e depois saiu mexendo a terra. Ou seja, ele trabalha pela semente. Nós, cristãos, nós temos que trabalhar pela semente. Ainda mais preocupados com essa parábola agora que Jesus nos traz. Ok? Porque ele está dizendo o seguinte: além de nós cuidarmos da semente, ainda tem um inimigo que ele vem atrás lançando uma semente falsa. E essa semente, acredite, ela brota. Ela brota. Essa semente que é o gnosticismo, ela brotou e está espalhada pelo mundo. A Igreja Ortodoxa Russa, ela é ligada também ao gnosticismo, senão não teria as imagens de escultura. A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, todas elas são ligadas também a esse gnosticismo, porque ele tomou o mundo antigo. Então, existe um inimigo trabalhando contra você. Então, você é uma luz, você é um semeador, que você não tem como ficar parado, você não tem como deixar de brilhar, você não tem como mostrar ao mundo que eles estão nas trevas. A sua vida natural já mostra isso, tá bom? O seu viver mostra isso. E agora você semeia, vamos cuidar dessa semente, né? Porque tem um inimigo lançando a semente ruim. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhes: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, terá uma hora em que vai haver uma separação entre essa grande mistura que nós estamos vendo no mundo, porque nós temos que dizer, irmãos, a verdadeira semente, ela é oprimida pelo joio. Porque essas religiões que estão aí no mundo, se vocês não sabem, até o islamismo, ele também, por exemplo, ele pratica o culto aos mortos, sabiam disso? O islamismo também, ele acredita no purgatório, essa doutrina gnóstica que colocaram no catolicismo romano. Ok? Por quê? Porque Maomé, ele foi católico, ele chegou a frequentar a igreja católica, então ele teve essa influência. Então tudo isso representa o joio. E existem igrejas no nosso meio, né, de pessoas que se dizem evangélicos, né, que têm muitas doutrinas até próximo de nós, que, por exemplo, criticam o batismo de recém-nascido, mas eu tenho dito para vocês, são igrejas controladas pela maçonaria. Olha o problema. A história comprova que a maçonaria organizou igrejas. As igrejas protestantes são todas controladas pela maçonaria. É só pegar a história, os missionários, por exemplo, chegaram no Brasil. Todos eles se declararam maçons. Os protestantes, né? Até a Igreja Batista Protestante, isso está contado em um livro, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Por que alguns missionários batistas que chegavam ao Brasil abriam um templo batista e um templo maçônico? É a Igreja Batista Protestante. Então, olha, nós estamos cercados de todos os lados. Eu contei uma história para vocês, pode ter alguém que ainda não ouviu a história, então eu vou contar de novo. Tem um amigo, professor,
um homem conhecedor de Bíblia, um excelente cristão, né? E ele é um pastor bem conhecido, e esse pastor, certa vez ele ficou desempregado. Eu falei, poxa, a Igreja Batista é tão estruturada, por que o homem ficou desempregado? Com muito custo ele conseguiu uma igreja. E pouco depois ele foi tirado dessa igreja. Por quê? Porque a igreja, que era uma igreja chamada Batista Geral, ela, as suas ovelhas participaram, os jovens participaram de um encontro chamado Impacto Radical, e esse encontro foi organizado pela maçonaria. E ele contou que os jovens voltaram de lá transtornados. E eles queriam fazer um monte de mudanças na igreja, pintar a igreja todo de preto, uma série de coisas. Aí ele falou o seguinte, olha, enquanto eu for pastor dessa igreja, não vai acontecer essas mudanças não. Bom, o que eles fizeram? E aí eu digo para vocês, a maçonaria, ela trabalha com isso. O que eles fizeram? Foram aumentando uma série de pessoas, eles vão colocando pessoas naquela igreja que seja simpatizante da maçonaria. Até que chegou um tempo que eles fizeram uma votação e a maioria tirou o pastor. Esse aí é um exemplo, e eu conheço outros. Então hoje nós temos que nos preocupar, irmãos, com a igreja que nós entramos. Se você pesquisar na internet, maçonaria na primeira igreja batista de Niterói, veja aquela história lá. Por quê? Essa igreja batista de Niterói, ela foi fundada por esse missionário batista maçom que você encontra naquele livro que eu falei para vocês, né? Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Ela foi fundada por ele. E claro, é uma igreja fundada pela maçonaria. Você pode ver nesse problema que houve lá na primeira igreja batista de Niterói, que falaram, olha, nós vamos expulsar daqui todos esses maçons satanistas, não pode ficar aqui na igreja não. Os maçons responderam para eles, vocês não sabem de nada, fomos nós que fundamos essa instituição aqui, não tem como vocês nos tirarem daqui. Olha o problema que nós estamos vivendo. Então tem pessoas, cristãos, que vão para uma igreja, ele não sabe, ele está ouvindo um sermão maçônico. E é claro que esse sermão não vai operar na vida dele realmente como se opera um homem que ele é limpo e o Espírito Santo usa as palavras dele para operar. Então são muitas questões que nós temos que tomar muito cuidado. E nesses últimos dias, irmãos, o ataque está sendo muito grande. Está sendo muito grande. Bom, continuando a leitura, a partir do versículo 36, Jesus vai explicar essa parábola do trigo e do joio, né? Veja, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Lembrando, Jesus está em torno do mar da Galileia, então, ele habita em Cafarnaum, então a sua casa ele está em Cafarnaum, ele anda em todas aquelas aldeias ao redor pregando o Evangelho, e agora ele foi em casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, olha, Jesus está dizendo claramente que existe no nosso meio pessoas que, na verdade, são filhos do maligno. Certa vez, um irmão me mostrou um livro de uma pessoa que ele aceitou Jesus. Eu vou procurar esse livro para poder mostrar para vocês. E foi um homem que ele confessou, ele aceitou Jesus, ele confessou o que ele era antes de aceitar Jesus. Ele era da Espanha, né? Então ele se formou em seminário católico e ele foi enviado, irmãos, pela Igreja Católica, tá bom? Junto com duas meninas
duas mulheres, uma se passava por esposa dele. Ele foi enviado para as igrejas de língua espanhola. E a finalidade dele era chegar nessas igrejas evangélicas. Por exemplo, tem uma Assembleia de Deus lá na Argentina. A finalidade deles, eles chegavam naquela igreja e aceitavam Jesus como Salvador. Então, e começavam a frequentar a escola dominical. E a finalidade dele era implantar o ecumenismo. Então, tudo que surgisse de crítica à Igreja Católica, né, assim, não, poxa, irmãos, vamos falar do amor, tem que falar do amor, esquece esses assuntos que eles são idólatras, né? Vamos nos dedicar aqui a nós, vamos falar do amor, vamos falar da dificuldade que a irmã está ali passando, vamos dar uma palavra para recuperar a mente dela, vamos falar do amor, essa é a mensagem, tá bom? Então, ele e a suposta esposa dele tinha essa finalidade. E a outra moça, a finalidade era espalhar sexo dentro da igreja. Ela tinha que tentar levar, seja jovem da mocidade, seja obreiro, quem ela pudesse levar à queda através do sexo. E eles chamavam isso de explodir igreja. Então nós temos aí um testemunho, depois eu vou procurar o título desse livro, se vocês de repente também procurem para me ajudar, me veio agora à memória, veja que história terrível, uma história que serve para nos despertar, porque o inimigo ele está entre nós lutando, nós temos que estar orando para Deus nos fazer entender, né, aonde que está esses filhos do maligno. O versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, olha, hoje não dá para nós distinguirmos quem é que está na igreja, tá bom? E na verdade é um joio. E o joio, irmãos, ele está ali, não assim por acaso, é algo planejado. É algo planejado. Então, eles entram nessa plantação, nessa grande plantação que Jesus iniciou e que nós estamos trabalhando hoje. Eles entram nessa plantação e eles procuram destruir tudo que eles puderem. Isso é o que o joio faz na vida real, é contaminar, ok? Então, para separá-los, vai ser o momento do juízo final. Só no juízo final que nós vamos saber literalmente quem são eles. Hoje eles vão viver aí entre nós, vão estar nas nossas igrejas disfarçados, ouvindo sermões e talvez até glorificando a Deus, mas aquela pessoa, ela está ali, vai criar fofoca, né? Vai tentar perverter de outra maneira com sexo, vai dizer que nós não devemos criticar as heresias, as seitas, quando na verdade nós temos que falar contra os falsos profetas, tá bom? Então, tudo que ele puder incluir ali de ruim, ele vai incluir, ok? Eu sempre cito um momento triste, uma história triste, mas que é popular, todos sabem, que um pastor de destaque nas Assembleias de Deus, Paulo Leiber Macalão, tem que falar o nome, né? A história comprova que ele desenvolveu um amigo começou a se destacar com ele, que era um presbiteriano. Um presbiteriano ficou muito amigo dele, inclusive participou do velório dele, de cerimônias lá. E esse homem, ele aparece na internet, não é antiético falar, se você escrever Isaías Maciel, da presbiteriana, ele aparece lá com os trajes dele da maçonaria. Não? Bom, eu não sei, mas disseram até que teve uma cerimônia especial, pegaram lá, ele pegou o corpo do pastor Paulo Leiber Macalão e levou para
uma sala lá e fez um ritual lá, que é o ritual maçônico. Essa é uma história muito triste. Uma igreja... Eu fui criado na Assembleia de Deus de Madureira, irmãos. Essa história é muito triste. Mas por que nós temos que contar ela? Para você ver que a maçonaria ela faz assim. Certamente o Isaías Maciel chegou oferecendo dinheiro, que a maçonaria faz isso. Ela oferece dinheiro, ela ajuda com ofertas. Eu vou dar aí uma grande oferta. Você vê, as igrejas se desenvolvem com uma dificuldade. Tem pastores que eles colocam dinheiro, já vi pastor colocar a herança dele, tudo para poder desenvolver a igreja, construir um local em que as pessoas possam ficar, né, com maior segurança. Uma dificuldade tremenda. O pastor, por exemplo, da Assembleia de Deus da Penha, eu me lembro ouvindo história dele, que ele fundou a igreja e trabalhando, ele tinha período que ele dormia na estação do trem, porque a dificuldade era muito grande. Então, a maçonaria, ela vive atrás das igrejas oferecendo dinheiro. E esse dinheiro é um dinheiro maldito. E muitos cristãos, às vezes, não sabem que estão recebendo. Então, se ele chegar e, por exemplo, colocar a oferta ali na salva, você é inocente. Agora, cuidado, se alguém falar que é da maçonaria, tá bom? Eu sou da maçonaria, mas a gente vive para ajudar, eu quero dar uma oferta na sua igreja. Você deve falar não. Porque então você está sabendo que é um dinheiro ligado ao satanismo. Tem um aluno, ele já se formou, mais uma vez eu estava falando sobre isso, aí ele falou: pastor, foi bom o senhor alertar. A maçonaria me procurou, ele é pastor de uma igreja pequena lá na Penha, oferecendo, isso tem uns 5 anos, irmão, mais ou menos, oferecendo um dinheiro mensal para eu alugar. Eles falaram: olha, você pode escolher aqui até 7 mil reais, qualquer lugar aqui de Copacabana, até 7 mil reais, nós vamos pagar esse aluguel para você. Não? Mas nós somos a maçonaria, nós ajudamos as pessoas. Tá bom? Então eu falei para ele: se você aceitar esse dinheiro, a tua igreja vai começar a ter uma série de problemas, que você não sabe nem de onde vem. Por que essa pessoa mudou, de repente começou esse problema? Por que esse departamento começou a criar problema um com o outro e confusões? Por quê? Porque aceitou um dinheiro do satanismo. Aceitou um dinheiro do satanismo. Ok? Então, nós temos que vigiar, porque pegando essa parábola e trazendo para a prática, tá bom? Quem somos nós? Nós somos os servos. Tá bom? Nós somos os servos hoje. Hoje nós estamos ajudando nessa plantação. Ok? Então, nós temos que vigiar, porque o inimigo que lança o joio, como é que ele lança o joio? Uma das maneiras de lançar o joio é a maçonaria. Tá bom? É a maçonaria. E a maçonaria, ela controla o mundo, irmãos. Tá bom? A maçonaria, ela controla o mundo. Eu até sempre falo que muito provavelmente o anticristo vem da maçonaria. Porque a maçonaria é uma sociedade secreta fundada por judeus. E o líder máximo dela, todos eles são judeus. E muito provavelmente o anticristo vem dali. Por quê? É uma religião que é dedicada a Satanás, eles chamam de Baphomet ou Apolion, que a própria Bíblia chama de Satanás, né? E todo mundo que entra na maçonaria tem que adorar alguma divindade. Não pode ser ateu. Você é ateu, então você não entra. A não ser que você comece a adorar Abaddon, Baphomet. Se você aceitar adorar ele, então você pode até não ter nenhum Deus lá fora, mas você tem que ter um Deus aqui dentro. E outros que têm qual é o Deus, se é Alá, qualquer um. Alguns entram até dizendo: eu sirvo o Deus da Bíblia. Aceitamos também, pode entrar. Agora, quando entrar, pode saber, o Deus da Bíblia se afasta dele. O Deus da Bíblia se afasta dele. Porque Deus não divide a sua honra, ainda mais com o demônio.
Não divide com o homem, vai dividir com o demônio? Pois bem, aí prossegue o versículo 41. Ok? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, então essa parábola do trigo e do joio, ela tem essa mensagem. Você ainda vai ter uma dificuldade no seu trabalho, por quê? Porque o inimigo ele está semeando coisa ruim para atrapalhar o desenvolvimento da boa semente. Porque, é claro, a pessoa, o semeador que ele lança a semente, vamos para aquele método que ele passa um arado, tá ok? Ele passa um arado abrindo uma vala e depois ele lança a semente e vem cobrindo, tá bom? Então ele vai em algum momento dormir e o inimigo vem e lança o joio ali. E é claro que aquele joio ele vai ocupar uma parte da terra. O joio ele ocupa uma parte da terra. Isso atrapalha o trigo crescer, a boa semente crescer, ok? E o inimigo atrapalha de outras maneiras. Existe uma ilustração que eu vou contar para vocês, que eu acho muito interessante, sobre a semeadura, que diz que, às vezes, o homem tem um campo muito grande. Você tem um campo, sei lá, de 50 metros, 100 metros. Então você pega o arado, é fácil você seguir numa linha reta. O arado ele tem que seguir numa linha reta, tá bom? Aquela vala tem que ficar retinha. Então quando você vai com o arado ali, você tem uma mira na frente. Você tem uma mira. E quando o campo é muito grande, vamos dizer, o campo é 1000 metros. Então o que ele faz para a mira ficar sempre no lugar certo? Porque você tem que ter uma mira, né? Então diz que ele procura uma árvore lá no final, ou um mourão, ele coloca alguma coisa lá, por exemplo, ele tem uma árvore lá no final, ele vai lá e pinta a árvore de branco. Então ele volta nessa distância bem grande e ele mira o arado naquela árvore e então ele vai sempre reto, ele vai caminhar 500 metros, um exemplo, né? E aquela vala vai ficar certinha, tá bom? Eu estou citando um exemplo ainda antes de lançar a semente, às vezes o inimigo já está atrapalhando. Essa ilustração é interessante. E diz a história que um certo homem, ele chegou, né, recebeu a missão de preparar a terra com o arado, e quando ele chegou, né, no meio da terra, no meio do campo, e ele colocou o arado, ele deveria ir lá pintar uma árvore. Mas quando ele olhou, ele olha que bênção, já tem uma árvore pintada lá, porque ele viu aquele branco lá na frente, né? Ele pegou o arado e começou a andar. Andou 100 metros, 200 metros. Quando ele virou para trás, o terreno estava assim, o corte, né, do arado estava torto. Ele, mas o que está? Aí cobriu tudo de novo, voltou, mirou novamente, andou. Quando ele olhou para trás de novo, tudo torto, né? Ele falou, o que está acontecendo? Aí resolveu andar, foi andar até lá no final. Quando ele chegou lá, aquilo branco que ele estava vendo não era uma árvore, era uma vaca. Então a vaca andava para a esquerda para comer mais um capim ali, então ele com o arado mirando fazia a curva. A vaca ia para o outro lado, ele fazia a curva. Ou seja, se existe um padrão para semear, que essa ilustração conta, né? Faça a obra completa. Vai lá ver que mancha branca, que pintura branca é essa, né? E você tem que estabelecer esse alvo, tá bom? Não, já tem um alvo preparado, eu vou aproveitar ele, eu vou seguir aqui um padrão que me deram numa revistinha. Cuidado com esses alvos, com esses padrões, porque existem sistemas aí organizados realmente pelo mal e você não está sabendo, né? Ok?
Então, ter cuidado com isso. E aí no livro eu coloquei uma mensagem final, né? Tá bom? Nesta parábola, Jesus fala da palavra verdadeira e da palavra falsa. O que semeia a boa semente é Jesus. A boa semente é a igreja. O inimigo que semeou a semente ruim é Satanás, ou o diabo, né? O joio são os hereges. E a ceifa é o juízo final. Então essa é a simbologia dessa parábola, que é para nos despertar, né? Para nós vermos que o nosso trabalho, você está semeando, daqui a pouco você está vendo as pessoas que estão recebendo essa semente, pessoas sofrendo problemas na vida dela, às vezes sofre acidente, sofre porque uma outra pessoa no trabalho atinge ela, ok? Sofre problemas de todo tipo. Então, é o que? É o inimigo trabalhando. É o inimigo trabalhando.